Esse vídeo aqui é para explicar para você como fazer a troca do HD para um SSD no notebook Samsung E30, que você pode dar um upgrade no seu notebook, até porque o HD, por mais que ele seja de 1 TB, mas a velocidade dele vai deixar você na mão uma hora ou outra, seja quando você ligar, seja em um outro momento, a dificuldade em acessar os arquivos. Então, esse vídeo aqui é bem interessante, do colega também aqui no YouTube, ele grava com detalhes. Eu achei interessante trazer alguns pontos a respeito da troca, porque nesse notebook é fácil fazer a substituição, você só precisa tomar alguns cuidados e também ter as ferramentas adequadas que é utilizada na troca do notebook. E caso você tenha algum amigo que tem um notebook como esse, precisa saber como fazer ou tem interesse em trocar, envie esse vídeo para ele, clique no botão compartilhar e mande para ele, vai ser muito interessante. Vamos ao vídeo. Aqui eu estou no momento interessante que ele já tirou o HD e vai colocar o SSD. Tem um ponto importante aqui que eu vou mostrar a você. Pronto. Nesse exato momento ele está apontando, eu vou destacar aqui, essa área que eu destaquei é exatamente o encaixe tanto do HD como do SSD de notebook, eles possuem o mesmo encaixe. Só que tem um porém, a questão antes de fazer essa retirada, porque existe um flat que está conectado diretamente à placa-mãe. Então, se você, no momento que tirar o notebook, fizer muita força, pode danificar e acabar perdendo o acesso ao notebook, danificando o notebook, e aí o problema vai ser maior. Então, tem essa troca aqui. Eu acho interessante o seguinte, vamos lá. Então, veja bem, eu vou destacar aqui para você ver, nessa área aqui, essa área que eu destaquei é onde fica o HD do notebook, certo? O que você vai precisar fazer exatamente nessa área aqui é um espaço para você usar uma ferramenta, normalmente uma chave de fenda fininha, já resolva essa retirada aqui. Deve ter cuidado porque, como ele vem bem lacrado, ele vai fazer alguns estralos, certo? Mas é normal, é só requer o cuidado, você faz a pressão para cima para ele destravando ao redor do encaixe. Observe como ele vai fazer, ó, o movimento para cima para ir destravando e depois é só usar a mão e já consegue remover. Com a tampa removida, vou até destacar para você ver, exatamente aqui possui uma espécie de adesivo, mas nesse adesivo também tem um cabo flat que está conectado no encaixe, onde pluga o SSD ou HD. Tem que ter todo o cuidado possível para fazer a retirada sem danificar essa parte aqui. Ele usa o polegar para remover. Note que aí, ó, nessa área aqui é a área do encaixe que deve ter o máximo de cuidado possível para não danificar. Não precisa ficar com medo, só ter o devido cuidado, mas a retirada e a substituição é muito tranquila, muito fácil de fazer. Observe como ele vai destacando. Removeu. Tem esses parafusos, justamente para remover o HD dessa proteção. Um ponto que eu gostaria de mencionar é que nós possuímos uma energia eletrostática, então a gente deve evitar a todo custo tocar nessa área aqui metálica, porque dependendo da nossa energia, a gente pode proporcionar uma descarga e acabar danificando. Há muitas teorias a respeito desse conceito de apertar, de tocar ou não a parte eletrônica dos componentes, mas profissionais de eletrônica sempre recomendam ou usar uma luva antistática ou são pulseiras também antistáticas que recomendam. O ideal é que você deve ter todo o cuidado possível para evitar tocar aqui. Tocar nas bordas ou em áreas que não estejam com a parte eletrônica para evitar danificar. Pode não danificar na hora, mas sempre corre o risco, seja curto, médio ou a longo prazo. Com o HD retirado é só pegar o SSD, inclusive vou deixar um link na descrição de como você comprar com desconto, encaixar de novo na área lá, primeiro na proteção, devolvendo os parafusos aos seus encaixes e depois encaixando a parte metálica do SSD, essa parte aqui que está no cantinho, no encaixe do notebook. E é só devolver a tampa, fazer os encaixes devidos e pronto. A grande questão em relação
a um HD normal, convencional, a um SSD, eu diria que o HD ele tem a velocidade de uma tartaruga e o SSD a velocidade de um coelho. Em relação a processar dados, acessar informações, o HD ele pode ter tamanho de armazenamento que for, no caso aqui da imagem 1 TB, e o SSD 120 GB. Em relação à capacidade de armazenar coisas, o HD está em vantagem, mas em relação à velocidade, que hoje conta em muito, o SSD é muito melhor e muito mais rápido.